Shabbat Shalom a todos. Hag Shavuot Sameach. Feliz festa de Shavuot para todos também. Nós podemos afirmar que hoje é Shavuot ainda, porque segundo os nossos pais na fé, os descendentes legítimos de Abraão, de Isaac e de Jacó, as festas depois que Israel tornou-se um povo em diáspora, espalhados pelos 4 cantos da terra, as festas bíblicas foram instituídas que deveriam ser celebradas dentro dos muros na data prevista pela Torá e fora dos muros no dia seguinte, para que não houvesse uma perda e um esquecimento dos estabelecimentos de Adonai quanto ao tempo de celebrar as festas. Então, como na quinta-feira à noite nós demos início ao 50º dia de contagem do Sefirat HaOmer, Shavuot, hoje, por estarmos fora dos muros, fisicamente falando, nós temos autorização dos nossos pais, os judeus, para dizer que nós ainda estamos em Shavuot. Não é uma instituição da casa, é a própria casa de Israel que estabeleceu isso. Tá? Então, que os irmãos que às vezes podem ter perguntado, a pastora Sandra falou que tem mais um dia de Shavuot? Tem. Todas as festividades, elas têm esse cuidado, assim como a festa de Purim, tem o Purim dentro dos muros, Purim fora dos muros, Shushan Purim. Assim nós temos os dias, o Shemini Atzeret, o 8º dia de Sukkot, ele é uma confirmação disso, quando nós vemos que a diáspora celebra juntamente, separadamente, o 8º dia de Sukkot. A casa de Israel celebra separadamente o 8º dia de Sukkot do dia da festa da alegria da Torá, o Simchat Torá. Quando em diáspora, muitas comunidades celebram o Simchat Torá como o 8º dia de Sukkot. Então isso é algo muito comum no calendário, mas eu não vou me ater a essa questão não, porque nós temos que entrar na Parashá Nassó. A Parashá Nassó, como já foi introduzida aqui pelo João quando fez a leitura, ela é a Parashá da festa de Shavuot. Então a primeira coisa que nós precisamos colocar nas nossas mentes é que quando chega Nassó, nós estamos em Shavuot. Mesmo que às vezes, por uma questão de matemática do calendário, se eu não me engano, a cada 19 ciclos isso ocorre apenas 3 vezes, pode ser Berhaloterra ou Bamidbar, por questões de contagem. Mas normalmente a Parashá Nassó é considerada como a Parashá da festa de Shavuot. E isso tem um propósito muito grande para nós, entendermos isso. Qual é a leitura que nós fazemos ao longo de 7 semanas que separa Pessa de Shavuot, a contagem do Homer, o Sefirat HaOmer? Qual é o salmo que se conta ao longo dos 49 dias e no 50º dia? O Salmo 67. Qual é o salmo da Parashá Nassó? Salmo 67. Então, o Sefirat HaOmer ele vai anunciando a chegada de Shavuot junto com a chegada da Parashá Nassó para que o que começou em Pessa termine em Shavuot. A grande maioria dos rabinos concordam que não faz sentido você celebrar Pessa se você não chegar pleno em Shavuot. Porque o ponto alto da festa de Pessa é a libertação do Egito. É você sair do prostíbulo dos muitos deuses que eu e você tínhamos como amantes, irmos a um deserto para numa contagem de 50 dias nós conhecermos o único digno de ser chamado o nosso Adon, o nosso mestre, o nosso Senhor. Shavuot, então, ele é separado de Pessa por um período de noivado. Isso é o Sefirat HaOmer. Um noivado onde aquele que foi liberto precisa encontrar uma casa para te dar nome. E dentro das leis civis, a norma que estabelece um nome a alguém que não tem chama-se casamento. Eu já cheguei no final da história. Shavuot é o casamento de Adonai com o seu povo, por meio de uma carta, por conta de uma norma, de uma ketubá, de um contrato nupcial, que deve ser analisado ao longo de 7 semanas. Então, entre Pessa e Shavuot, nós temos a oportunidade de analisar os termos do contrato que Adonai nos deu, que é a Torá, para sabermos se nós vamos ou não alcançar o casamento com Adonai. E observe que o noivo, ele aguarda que eu e você cheguemos a Nassó. Porque a Parashá Nassó, ela vai falar de uma questão essencial para quem deseja se tornar a esposa de Adonai. Entenda no sentido figurativo, porque Adonai não é homem para se casar com outro, mas é uma forma de adesão
que remete o homem ao princípio da criação, quando ele e o homem eram uma só pessoa. Quando nós olhamos dentro deste critério, a Parashá Nassó, ela é a Parashá ideal para que nós tenhamos a compreensão de como é atrelar um casamento com Adonai. Porque a Parashá Nassó, ela fala do início ao fim, de um processo de santificação e purificação que dá ao homem esta permissão de se tornar um com Adonai novamente. É isso que vai se tratar a Parashá Nassó. E a Parashá Nassó, ela tem por nome uma palavra que diz faça, mas faça fica uma palavra às vezes muito simplória para explicar o sentido do que é Nassó. Nassó, na sua essência, significa erguido, aquele que é levantado, aquele que é colocado de pé para. Por que Nassó carrega esse peso consigo? Porque nós precisamos nos atentar à data onde a Parashá Nassó foi narrada. Ela é narrada no Rosh Hodesh do mês de Nisan. A mesma data que nós estudamos a Parashá Shemini, quando os sacerdotes ali inauguram a sua função sacerdotal e Nadab e Abiú provocam aquela calamidade em meio à casa de Israel e o sacerdócio entra em luto, deixando de comer a quarta oferta, a oferta expiatória oferecida para aquele ato inaugural. Imediatamente a Parashá vai começar narrando a instituição de quem? Dos levitas. Ele bota a casa de Gershon, de Merari e de Coate de pé, para que ministrem junto à casa sacerdotal quando ela está abalada por alguma coisa interna. Foi aí que nós compreendemos que nós, como povo, não podemos querer saltar sobre a casa de Israel, nos autodenominando sacerdotes em meio à casa de Israel. Por mais que Isaías, no capítulo 66, no final do capítulo ali, 40, 50 e poucos ali os versículos do final, ele vai dizer que alguns serão tomados em meio dos povos para ministrarem como sacerdotes na casa de Adonai, mas é uma exceção à regra. A regra é a casta sacerdotal, a casta levítica e o povo. Lembra quando nós comemos os 3 pães na festa de Páscoa? Um pão simboliza Israel, o povo, outro pão simboliza a casa de Levi e o outro pão simboliza a casa sacerdotal. Existe uma hierarquia que ela é de forma sublime e excepcional, furada em situações emergenciais. Aqui é uma delas. Vocês vão ver que no momento que a casa sacerdotal tinha o seu ápice, ela não consegue atingir o ápice, mas precisou de alguém abaixo dela para sustentar aquele momento diante de Adonai. Foram os levitas. Então, dentro de um critério hierárquico da Torá, nós como casa conseguiremos chegar à casta levítica, mas sobre a tutela de um sacerdote. O levita também ele não trabalha de forma independente. Ele é atrelado às normas da casa arônica, porque Arão era um levita. Moisés era um levita. Esta casa foi dada para ser conduzida por uma filha de um levita. E muitos questionam essas situações excepcionais que Adonai muitas vezes estabelece, mas ela só vem em momentos de grande crise. Não havendo sacerdócio vigente numa determinada terra, precisa se levantar alguém não para tomar o lugar do sacerdote, mas para assumir uma função de ministrante temporária até que o sacerdote venha e assuma a sua posição. Foi por isso, ao longo desses 20 e poucos anos, né, Rita, os embates com a pessoa de Yeshua HaMashiach. Porque, na verdade, hoje eu consigo entender quando eles vinham querendo dizer que retirariam o nome de Yeshua de dentro desta casa. Porque eles, no fundo, sabiam que sem um norte sacerdotal, uma casa levítica ela iria se perder. E nós estamos de pé porque nós não negamos o único sumo sacerdote que nós reconhecemos aqui ao longo desses 20 tantos anos, mesmo com todos os pecados, com todas as falhas e todas as imperfeições que nós possamos ter nutrido em nós ao longo deste período. O sumo sacerdote não foi negligenciado. Num período de grande crise, ele botou uma prostituta aqui dentro para nos acusar exatamente dentro da Parashá Nassó. A prostituição física delas tem para mim o mesmo peso de pecado que a prostituição espiritual que vocês cometem.
Porque nós estávamos indo atrás de um conceito humano, recheado de Torá, mas humano. E assim nós fomos rompendo, e aí nós chegamos a 7 anos na casa. E quando chega-se ao 7º ano, se vocês olharem o calendário deste ano, 5.780, a abertura dele é o ano do Shemitah. Deuteronômio, capítulo 15. Abre a tua mão para o pobre, para o humilhado ao teu redor. Que é a mesma base que a Torá nos dá em Levítico, capítulo 25, para celebrar o Shemitah e o Yovel, que é o ano do jubileu. Não tem sido isso a tratativa de 3 semanas aqui dentro da casa? Até onde me consta foi tratado este assunto incansavelmente, de manhã e de tarde, nas últimas 3 semanas aqui na casa. Mas por que tudo isso? Por causa da chegada de Shavuot. Mas, Leonardo, que loucura tem a ver Shavuot com Shemitah e com Yovel? Abre lá no Levítico capítulo 23, que eu vou mostrar qual é a loucura dessa relação. Levítico capítulo 23. A contagem do Sefirat HaOmer, biblicamente aqui, no verso 9 ao verso 14, ele inaugura o tempo das primícias. Então, quando nós falarmos que Pentecostes, Shavuot, também é conhecido como festa das primícias, lembre-se que ele é conhecido como a festa das primícias do pão, do trigo, tá? Porque na lei natural agrícola de Israel, nesse período, começa a colheita do trigo. Tanto é que nós já apresentamos um pão fermentado diante de Adonai, não mais um pão levedado, sem fermento. Tratando desse ponto, nós passamos 7 semanas de dias para chegar ao 50º dia e entregar uma oferta fermentada diante de Adonai, o pão. Só que a grande questão envolvendo a colheita do pão, do trigo, para gerar o pão, é que a festa de Pentecostes ela prevê que o Sefirat HaOmer ele sirva para nós como uma espécie de ensaio para chegarmos ao ano do jubileu e ao ano do Shemitah. Presta atenção aqui no verso... eu vou adiantar um pouquinho, pastora. No verso 22. Levítico 23, o verso 15 diz assim: contareis para vós, Sefirat HaOmer, 7 semanas completas, a partir do dia seguinte ao Shabat, desde o dia em que trouxestes o molho de oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Isso daqui é o dia 16 de Nisan, quando a gente celebra o primeiro dia do Homer, festa de pães asmos, dando continuidade à celebração de Pêssah. Então nós passamos lá, contando o Sefirat HaOmer, 7 semanas. Não basta para nós fazer a contagem simplesmente como um marco de tempo para chegar a Shavuot. Isso é essencial. Mas ele tem a sua grande importância, porque o texto aqui, mal traduzido, diz contareis. É contareis para vós, porque tem uma função pessoal a contagem. Ela é pessoal. Se eu não tratar o Sefirat HaOmer como uma tratativa de Adonai comigo, para que eu consiga selar e completar ciclos na presença dele, esquece ficar contando o Homer todo ano. Você sabe por quê? Olha o que o verso 22 vai dizer. Quando fizeres a colheita da sua terra, não cegarás totalmente os campos do teu campo, nem colherás as espigas caídas. Para o pobre e para o estrangeiro a deixarás. Eu sou o eterno vosso Elohim. Durante o período de 6 anos, num ciclo de 7, a ordem de Adonai é: plante o campo. Aqui, imagina que esse aqui é o meu campo, tá? É o campo do Leonardo. Eu planto o campo de margem a margem e todo o meio. Quando chega o período da primícia do trigo, ele está dizendo que eu posso colher o campo todinho, exceto as margens. Porque ele diz que as margens pertencem ao pobre e ao estrangeiro. O pobre e o estrangeiro não penetram a sua intimidade ao longo de 6 anos. Você que é alimentado de forma substancial por Adonai por 6 anos, o campo simboliza a fertilidade da palavra de Adonai no nosso meio. Você come tanto dela que é suficiente deixar as margens para aquele que estiver passando e não tem um campo plantado para si, ele possa se alimentar por 6 anos. Porque no 7º ano, você abre as suas fronteiras para que ele penetre a sua intimidade.
Então, a cada ano que você conta o Sefirat HaOmer, você faz um ensaio para chegar ao Shemitah do 7º ano. Nós viemos aqui com o almoço de Shabbat, e come no almoço, e come no almoço. Faltou comida alguma vez aqui? Alguém reclamou que queimou o feijão ou o arroz, ou que estava alguém passou mal com a comida daqui, porque não estava muito bem preparada? Nós comemos, muitas vezes repetimos. Eu ainda brincava com o Rogério. Rogério, já te vi na fila de novo, não é isso, Rogério? Sempre teve muito para a gente. E neste ano, se vocês observarem, nós começamos a receber visitantes ali do Parque Moscoso, já ensaiando uma entrada da casa para vir comer conosco. Só que quando ele estabelece o Shemitah, o 7º ano, a coisa toma uma proporção absurdamente grande. Porque ele para o que nós produzimos aqui dentro, para que o que é daqui de dentro chegue em massa lá fora. Então, quando nós essa semana fomos surpreendidos por uma visita da vigilância sanitária aqui dentro, nos dando ordem para fazer essas marcações com os distanciamentos e as demais exigências que eles fizeram, a riqueza de detalhes, isso me foi informado, eu não estava aqui, a riqueza de detalhes dada pelas pessoas da vigilância sanitária sobre o funcionamento da casa era tão grande que nos leva a crer que a solicitação da visita da vigilância sanitária pode ter saído daqui de dentro. E eu vou dizer uma coisa a essa pessoa, se é que ela faz parte desse corpo, né? A gente ainda não temos uma prova, digamos, né, pastora, cabal. Mas a pessoa escolheu a pior data da época de um ciclo bíblico para fazer isso. Porque, ao fazer isso, ela ameaça a penetração do estrangeiro, do órfão, da viúva e do necessitado a acessar a comida que você e eu tivemos em abundância por 6 anos. Você é um produtor de fome. Porque você, quando trata o seu campo da forma como a Bíblia nos diz tratar, você carinhosamente, você atrai o pobre, o necessitado e o estrangeiro para perto do teu campo, dando a ele esperança ao longo de 6 anos de que ele vai poder entrar e comer com fartura pelo menos em 1 ano. E aí você, com a sua arrogância, com o seu juízo humano excessivo, você acha que pelas normas sanitárias que na sua cabeça doente você acha que tem, você tenta provocar um empecilho. Você frustra o sentimento de 6 anos de um indivíduo de ter a esperança de comer pelo menos durante 1 ano de forma abundante. Só tem um grande problema, maior do que esse. A Parashá Nassó, ela vai falar de um pecado que você comete sem testemunhas e sem provas, mas que Adonai vai trazer a público por meio das águas amargas. Infelizmente, você foi muito infeliz se você teve a coragem de fazer isso. Você sabe por que eu digo isso? Porque já bastasse o medo que o coronavírus provocou em muitas pessoas e a dificuldade que nós estamos tendo de manter a casa de pé ao longo desse período. Você ainda pega e faz isso prejudicar aquele que está fora do muro, que não tem a mínima estrutura de fé para sustentar-se numa situação como essa. Vai ver as estatísticas de fome nos últimos 90 dias nas nações, como aumentou. Da fome vão vir os saques, vão vir os roubos, vão vir os homicídios, porque o indivíduo vai fazer de tudo para comer. Quando se todos observassem que poderia ter um campo aberto para dar de comida ao que não tem, essas coisas poderiam ser enfrentadas de uma forma um pouco mais fácil. E você sabe o que acontece, pastor? Tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que fez a denúncia, que abertamente teve a coragem, a ousadia de fazer uma coisa nesse sentido. Quando eu cheguei aqui que dia que foi? Quinta-feira à noite. Eu até peço perdão ao João, ao Leomar, ao Reinaldo e ao Ulisses aqui publicamente, porque quando eu cheguei na porta, que eu fui receber um papelzinho com o número, João, aquilo me revoltou muito. E eu fiquei passei como um bruto pelo meio dos meus irmãos e mal cumprimentei eles. Então virei para o Eduardo e falei: Eduardo, você está me lembrando muito o Holocausto.
Porque no Holocausto é que a gente ganhava número para ser contado como judeu. O povo judeu era marcado com ferro no corpo para poder dizer: você é o 1110, você é o 1111, você é o 1112. Eu fui o 36 naquela noite. Aquilo me revolta, isso me revolta de saber que isso nasce no coração de pessoas que não têm misericórdia, não é nem com os de dentro, mas é com que aquele que está mendigando o pão lá fora, porque a casa só está fazendo isso, a casa não está aqui privilegiando, neste período de coronavírus, os de dentro de casa. Nós suspendemos o almoço para justificar a ida fora dos muros para levar comida. Desculpem o desabafo. Desculpem. E aí sabe qual é o segundo tipo de pessoa, pastor? É o que ficava caladinho aqui dentro, torcendo para isso acontecer. Que se regozijou quando viu todo mundo com máscara na cara e essas fitas amarelas e pretas. Sabe por quê? Porque confortou-se o seu coração de que estou em paz com as autoridades locais. Pois eu vou dizer uma coisa a vocês, que eu já disse isso, deve ter uns 2 meses que eu falei. Não vai demorar. Não vai demorar, mas vai chegar. Foi em Peça que eu falei isso. Não vai demorar. Mas vai chegar um momento onde a humanidade vai ser colocada contra a parede, vai ter que escolher entre a Torá e a lei dos homens. Ainda não chegou. E Yeshua, quando diz a César o que, ele não diz dai a César. Presta atenção nisso. A tradução ali foi muito mal feita. Ele diz a César o que é de César, a Elohim o que é de Elohim. Ele não disse dai a César. Ele disse a César o que é de César, a Elohim o que é de Elohim. E Yeshua, naquele momento ali, ele ainda tinha condições de tratar a situação das imposições romanas mediante o que a Torá proibia, de forma a não ter um confronto direto. Mas tem um detalhe. Meses depois daquilo ali, ele estava fazendo um confronto direto com Roma lá na cruz, quando ele foi. Ele só aguardou o momento certo de enfrentar Roma. Agora eu quero ver esses que estão se regozijando com o que está acontecendo, como é que vão se comportar quando Adonai disser ou a Torá ou a lei dos homens, porque vai chegar esse dia. Vocês não se enganem. Chegou para o povo judeu. Lá no Holocausto, se vocês nunca assistiram, tem 2 milhões de vídeos de testemunhos, narrativas dos sobreviventes do Holocausto. Sabe o que é comum a todas as narrativas? Eles botavam uma bala na cabeça do indivíduo e o indivíduo ali ele tinha o direito de fazer uma escolha. E a maioria escolhia Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erra, na cabeça. E às vezes, para economizar a bala, botava o marido com a mulher bem abraçado para a mesma bala matar os dois. Vocês estão achando que isso não vai chegar? Porque é muito bonito ouvir que nós somos uma casa levítica, que nós estamos retornando, que nós temos a Torá no nosso meio, que o Espírito de Elohim se manifesta. Mas na hora, pastor, de querer passar as mesmas dificuldades que a casa de Israel, a qual nós nos espelhamos ser servos de Adonai, passou, aí eu vou dizer assim, não, mas o prefeito não deixou. O governador não permitiu. Eu não estou falando de anarquia. Eu só estou dizendo que a crise vai chegar num ponto tão grande, uma crise moral sobre a face da terra, que você vai precisar ser reconhecido por um nome. E você vai precisar escolher qual é o nome que você vai ser reconhecido. A casa tem um cântico, que acho que denota uns 15 anos atrás. Sandra Machado, você me ajuda aí, os outros músicos aí, que diz assim, te dirá... Tem no CD da Rehovo, daquele carvalho desfolhado que nós botamos num CD. Isso é Isaías 44. Nós vamos chegar lá na frente. Eu vou chegar no texto, pastor. Ainda outro escreverá na sua mão. Elohim, o sobrenome tomará. O nome de Israel. Sou Elohim. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Ainda outro
cântico é doce, no cântico é gostoso e prazeroso, mas na prática, tomar o nome de Israel como seu nome depende de você contrair matrimônio com o dono do nome. Você sabe por quê? Porque não é a mulher que dá nome ao homem, é o homem que dá nome à mulher. Más notícias. Aquele nome ali custou a Jacó um mancar e um fraquejar da coxa para o resto da vida. Porque foi quando Adonai trocou o nome dele e disse que os seus descendentes seriam chamados como filhos de Israel e não mais como Ben Yaakov, filho de Jacó. O homem de El, Israel. Essa questão é que nos leva para dentro da Parashá Nassô, que vai casar o homem novamente com Adonai, desde que este dissimulador e fraudulento não tenha dentro de si outro amante, senão Adonai. Isso é a Parashá Nassô. Isso é Shavuot. Quando a pastora falou ali de Ruth, eu estava conversando com ela um pouquinho ali na hora do serviço. Vocês vão ver que o problema todo envolvendo Noemi, Ruth, Quilom, Malom, Emelec, Boaz, não era nada além de dar um nome a Noemi de volta. Noemi perde os 2 filhos homens e perde o marido, ela perde o nome. Ela perde o nome. Abre lá em Ruth. Abre lá, já vou saltar para Ruth, se precisar à tarde eu continuo, não tem problema não. Ah, pastor, eu vou te falar uma coisa. Se fecharem a casa, não vão fechar a cozinha da casa. Não, só estou querendo dizer o seguinte, que se chegar a um extremo dessas pessoas continuarem agindo dessa forma, dissimuladamente, desejando essas coisas loucas que ficam fazendo, eu coloco, pastor, a minha casa, a senhora sabe, tem uma varanda grande lá, pode botar 5, 6 fogões lá fora e cozinhar para poder entregar. Se nós não pudermos entrar aqui dentro, deve ter gente, pastor, aguardando o lockdown, que é o momento que a cidade vai ser totalmente fechada, aí nem entrar na porta da sinagoga nós vamos poder. Leonardo, a gente abre as nossas casas, pastor. A denúncia, quando foi feita, ela tinha alvo à cozinha. Eu subi e conversei com os vigilantes, os instrutores da vigilância sanitária, e pedi que eles descessem até a cozinha. Então, para eles verem, nós estávamos servindo ali as refeições, que 11 horas estão prontinhas para serem entregues nas comunidades. Então, eu falei com eles, desçam e vão ver o nosso trabalho lá embaixo. Por quê? Eu fiz aquilo ali pela fé, porque nós não temos inscrição, nós não estamos servindo a idosos. Aí nas comunidades, nós não temos ainda a nossa inscrição no COMID. É o Conselho de Idosos do Estado. Não temos a nossa inscrição ainda. A Priscila está lutando juntamente com a Vanessa para poder fazerem essa inscrição. Mas eu pedi que eles descessem, eles poderiam nos pedir essa inscrição. Todos esses riscos, se fecha a cozinha, virá sobre quem fez a denúncia o peso todo da falta de alimentação ao idoso, aquele que não pode descer o morro, aquele que está doente, que está recebendo em suas mãos a refeição. Pastor, seria responsável por isso. Eu sou testemunha disso, porque na primeira semana que a Amós nasceu, a gente ficou sem a pessoa que trabalhava com a gente dentro de casa, e quem nos sustentou com comida no almoço foi a comida da casa. Exato. Felipe Maia bateu lá todos os dias. Felipe estava aqui. Eu agradeço a Felipe, agradeço a toda a casa, porque chegaram as refeições para mim e para minha esposa, porque, vocês sabem, é a primeira, segunda, terceira, primeiro mês de nascimento, a dificuldade que é, e sem ninguém para ajudar. Eles não quiseram descer, mas se eles fossem descer e exigir documentação nossa, eu estou falando no ar para todos ouvirem. Por quê? Porque nós não temos os nossos líderes e as questões da associação estão sendo prontas para fazer essa inscrição da associação. Lutando com a burocracia para conseguir lutando isso. para obedecer às legislações do Estado. Então, por favor, né? Olha lá Ruth capítulo 1, pastora. Diz assim, no verso 3, morreu Emelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Enquanto ela tinha 2 filhos, ela estava sustentada. Você vê que ela só sai da terra de Moabe quando ela perde os 2 filhos, porque os filhos ainda suscitavam o nome do marido para ela.
Vocês entenderam o que eu estou falando? Os filhos suscitam o nome do pai falecido. Os quais se casaram com mulheres moabitas, era o nome de uma órfã e de outra Ruth. Quando já fazia quase 10 anos que moravam ali, morreram também os dois, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Isso aqui numa outra forma de traduzir, ficando ela sem referência de nome. Aí o que ela tem que fazer? Ela tem que voltar à terra onde ela recebeu nome para encontrar um que dê a ela novamente a oportunidade de ter um nome. Ela volta para qual terra? Para a terra de Israel. Quando vocês veem a condução da história entre Ruth e Orfa, que uma resolve ficar e a outra resolve ir, pela questão da adesão, é porque Ruth ali é muito mais do que uma escolha de Ruth em servir o Elohim de Israel. Isso daí é o objetivo maior da decisão de Ruth e que Orfa não foi capaz de ter. Mas Ruth sabia, presta atenção nisso, que quando ela fosse remida, na verdade era o nome do marido de Noemi que seria suscitado. Entendam, Ruth se sacrificou pela sua sogra. Ela não sabia quem era o remidor. Podia ter caído na mão de qualquer um. Mas ela volta diretamente à terra de Israel na esperança de que em meio a uma terra onde haja homens justos, ela pudesse dar à sogra dela novamente um nome. Você sabe por que eu afirmo isso para vocês? Adianta aqui a leitura um pouquinho e vai no verso 19. No 18. Vendo Noemi que ela partiu para que Ruth fosse embora. Assim as 2 mulheres foram-se até que chegaram a Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Olha quem é que fazia a pergunta, não eram os homens. Eram as mulheres que por si só carregavam os nomes dos seus maridos. Elas perguntavam: não é esta Noemi? Porque Noemi era o nome da mulher de Emelec. Então elas tinham a referência. Naquele período, era como se funcionasse assim: Midian, esposa de João; Dinaí, esposa de Leomar. É assim que funcionava. Então, quando eles olham, não é aquela Noemi, esposa de Emelec? Olha qual é a resposta que Noemi dá. Não me chameis Noemi. Ela já não se reconhece mais como esposa de Emelec, ela não tinha nome. Olha o que ela fala. Por que me chamarias Noemi? O Eterno testificou contra mim. O Todo-Poderoso me afligiu tanto. Olha o verso 20, a continuação. Chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela perde o nome de casada. Eu e você, se perdermos o relacionamento matrimonial que tentamos construir com Adonai, não teremos o nome reconhecido como o nome de Israel. Não adianta tentar, por meios humanos, querer se incluir no meio de um povo que depende de Adonai para ter um nome. Lembra qual foi a promessa a Abraão? Eu suscitarei uma nação, um povo do seu descendente. Quando ali ele pergunta, vai ser o meu servo, o meu descendente? Ele diz que suscitaria dele um povo. Um povo leva nome. Pois não. Espera aí. Eu vou chegar. O capítulo 4 de Ruth, ele faz essa mesma questão com o que era o remidor de 1º grau. Ele fala assim com ela: você vai remi-la? Ele inicialmente diz que sim. Quando ele fala assim: você vai remir o nome do seu esposo, que a herança ia passar para eles. Quando ele fala de remir a Ruth, Noemi por meio de Ruth, quando ele vai até o ponto de comprar a terra para remir, ele diz ok. Mas quando ele viu que ele precisaria casar e repartir a herança que ele já tinha com mais uma parcela da comunidade, ele disse: não sou apto a fazer. É isso que o capítulo 4 fala. É aí que eu quero chegar aqui. Vira lá a página, vamos pegar aqui o gancho onde Leomar entrou, aqui no capítulo 4.
Verso 5. Então disse Boaz: no dia em que comprares a terra da mão de Noemi, também tomarás a Ruth. Você vê que Ruth é coadjuvante. O problema era Noemi, por causa do marido de Noemi. E a moabita, que foi mulher do falecido, para suscitar o nome dele sobre a sua herança. Então disse o remidor: não poderei redimi-la para mim, para que não prejudique a minha própria herança. Redime tu o que me cumpria redimir. Eu não poderei fazê-lo outrora em Israel para confirmar qualquer negócio relativo à remissão e à permuta. O homem descalçava o sapato e o dava a seu próximo. Isto era por testemunho em Israel. Portanto disse o remidor a Boaz: compra tu, e descalçou o sapato. Então disse Boaz aos anciãos e a todo o povo: sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo por mulher a Ruth, a moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança, para que o nome dele não seja desarraigado dentre seus irmãos e da porta da cidade. Disto hoje sois testemunha. Quando fala assim dele, a gente pode ser muito sucinto e achar que está falando do ex-marido de Ruth, né, do falecido. Mas o marido de Ruth carregava sobre ele o nome de Elimeleque. Gente, não é à toa que quando as filhas de Zelofeade se deparam com a situação da herança, qual era o problema ali da herança? Quando você só tinha filha mulher, a herança era repartida entre o parente homem mais próximo. E as mulheres ficavam sem herança. E elas vêm clamando diante de Adonai que o nome do pai delas, que não estava incluso entre aqueles rebeldes que se juntaram a Coré, ou seja, não violaram o matrimônio com Adonai, morreram pelos seus próprios pecados, desce a elas o direito de suscitar o nome do pai. A lei do levirato é essa lei aqui que a gente está vendo de Ruth aqui. Essa é a lei da herança das filhas de Zelofeade. A gente vai estudar elas mais à frente. Eles enfrentam dois problemas. O primeiro deles era que um homem com o seu nome só desse filhas mulheres, a geração seguinte apagaria o nome deste homem. Então as esposas e as filhas ganharam o direito de manter a herança em nome do falecido, para que não perdesse. Depois o que começou a acontecer? Lá no último capítulo do livro de Números, eles identificaram que essas mulheres elas iriam ter que casar com homens. E à medida que elas casassem com homens de outras tribos, o nome da herança que estava do falecido ia para a tribo do homem. Então aí entra a normativa da Torá que viúvas deveriam casar, viúvas não, filhas de homens que não tiveram filhos homens, deveriam casar dentro da própria tribo para que não houvesse comprometimento e perda do nome. Entendam isso, a permanência do nome, porque nós vamos falar do nome físico de um matrimônio homem e mulher, mas vamos falar de um nome físico que nós recebemos quando por meio da Torá e de Yeshua HaMashiach nós aderimos ao nosso marido Adonai e ganhamos dele um nome, o qual para nós que não nascemos dentro dessa legislação éramos como Noemi, um povo sem nome. Pois não, gente. Mantinha o nome do falecido. Ali, quando Ruth suscita o nome de Elimeleque, é o nome de Elimeleque que dá continuidade. Com Boaz, isso. Ali ela era reconhecida como Ruth, esposa de Boaz. Porém, tudo aquilo que se dava direito à herança, as terras eram de Elimeleque. É aí que Noemi ela é remida. Porque as terras que ela vende para Boaz seriam ainda reconhecidas como as terras do marido falecido, e não como... Porque quando reme a terra, reme o ser humano. O homem é terroso, ele brota da terra. Ali era o símbolo físico da redenção da vida e da família de Noemi, simbolizado por uma terra comprada por um resgatador. Por isso que não pode
de forma alguma, o homem que vai resgatar a mulher e a terra ser um homem vaidoso. Porque ele não pode ter orgulho de querer botar o nome dele sobre a terra. Porque esta terra um dia pertenceu a um irmão seu. Ali que Boaz mostra, pastora, um caráter singular do resgatador. Ele é um homem misericordioso com a memória do falecido. Ele não fez questão de ter o nome dele vinculado a mais um pedaço de terra, que ele já tinha várias. Ele dá ao homem falecido um direito que a esposa sozinha não conseguiria dar a ele. Essa é uma questão seríssima em Shavuot. Você sabe por quê? Porque no caso deste homem aqui, Leomar, que você bem citou, que negou a remissão de Noemi e de Ruth, não falo o nome dele, mas é o problema que nós enfrentamos no nosso relacionamento com Adonai. Só tem uma diferença. Na Bíblia Sagrada, adultério físico é o mesmo que adultério espiritual. Prostituição física é a mesma coisa que prostituição espiritual. Aqui ele negou um casamento, Leomar, físico. Era uma união de dois corpos. Ruth com ele. Nós estamos arriscados a negar um casamento, um relacionamento íntimo com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Só tem uma diferença. Aqui é público. Quando nós negamos a essência do relacionamento divino do homem com a sua criatura, ela é íntima. Você não tem provas para testificar isso. E muito interessante que quando nós olhamos isso, nós estamos na Parashá Nassó, que fala da legislação da mulher sob suspeita de adultério. Do que se trata essa porção da Torá? Ela se trata da mulher que foi flagrada em adultério? Não. Flagrada em adultério, qual é a pena da Torá? Morte por apedrejamento, certo? É flagrante. A pena para aquele que é flagrado em adultério por meio das águas amargas, ou seja, a mulher ela era suspeita. Nós vamos conversar sobre isso à tarde com calma. Tinha uma suspeita. E a suspeita ela se dividia em dois aspectos. Ou ela tinha estado junto a um homem em isolamento, mas não se sabe se houve ou não conjunção carnal, ou seja, se eles se deitaram ou não tinha testemunha, ou sobre o marido, sem haver fato aparente, vem o espírito de ciúmes temporário. Isso que é o interessante. Não é uma obra da carne que o homem traz sobre o coração dele, mas é um espírito embutido por Elohim para trazer a mulher à prova. Ele coloca a mulher, mesmo sem haver suspeita, diante das águas amargas para dizer, você adulterou ou você não adulterou. Mas só para a gente encerrar e voltar à tarde, qual era a punição caso houvesse, Leomar, testificação de adultério por meio das águas amargas? Ela morria? Ela não tinha a pena de caretes como o adultério flagrante. Ela tinha sobre ela o inchar das coxas e da barriga, o ventre dela inchava, e ela não conseguia dar continuidade à descendência. Ou seja, ela não terá filhos para suscitar a ela um nome. Ela não dará ao marido dela direito de suscitar filhos para dar continuidade ao nome. Eu preferi o apedrejamento, pastor. Porque o apedrejamento é contra você. Quando você peca por meio de um pecado de idolatria íntimo com Adonai, onde Adonai sabe que você tem um Deus estranho dentro de você, mas que ninguém tem provas sobre isso, ele te deixa infértil, física e espiritualmente. O problema é mais sério do que aparenta. As águas amargas, a vítima das águas amargas, a mulher suspeita de adultério, era chamada de sotá. E nós vamos entrar numa questão à tarde que eu achei muito interessante. A nossa tradução ela diz que a mulher que foi testificado contra ela as águas amargas, ou seja, ela realmente adulterou mesmo não havendo provas, ela não vai gerar. Mas você sabe que dentro dessa tradução, muitos rabinos defendem que não se fala de ser fértil ou infértil. Você sabe do que fala isso, Leomar? Fala de gerar em dor e sem dor. No princípio, a mulher
diante de Adonai, ela não tinha tendência a parir com dor. Quando o homem peca e a mulher peca junto com o homem e eles são levados para fora do Éden, Adonai diz que em dor parirás. Se a mulher ela é aprovada por Adonai, ela volta à sua essência criacionista, original. Ela começa a gerar filhos física e espiritualmente, Leomar, de uma forma que hoje não é autorizado as mulheres mais a fazerem. Só que o problema é que a questão é física. Então, as mulheres da casa, vocês me perdoem me dirigir com tanta franqueza, vocês prestem atenção. Porque nós vamos falar de uma questão de adultério que vai muito mais do que um caso extraconjugal. Mas os homens também que são responsáveis por gerar filhos, porque eu vou mostrar para vocês, dentro da Torá, quantas vezes Adonai é chamado de o meu amado, o meu marido, nas Escrituras, para provar a vocês que tanto o homem quanto a mulher precisam contrair um matrimônio com Adonai, para sobreviverem e terem direito a ter o nome de Adonai. Como é que nós queremos estar dentro de uma casa que proclama e carrega sobre ela o nome de Adonai, se nós não trazemos sobre nós o nome de Jacó? Nós acabamos de cantar aqui. Se nós não soubermos diferenciar esses níveis de relacionamento que nós temos e ficarmos presos a este plano superficial, onde o Leomar olha para mim e fala, nossa, que bonitinho o Leonardo. O Leonardo é isso, o Leonardo é aquilo. Eu olho para o Ulisses, nosso Ulisses é um homem temente. Eu não conheço o coração do Ulisses, Leomar não conhece meu coração, mas existe um recurso na Torá que expõe diante de todos, porque vocês vão ver que a prova da Sotá ela é pública. A mulher ela fica para vergonha em meio ao povo, quando ela é reprovada pelas águas amargas. Pois não, pastora, senhora? Olha só, em Isaías, no capítulo 56, eu sei que você vai lá. 56 é assim. Deixa eu ver se está na minha lista aqui, pastora. Aqui, ó, aqueles que abraçam a minha aliança, o finalzinho do versículo 4. Não ia não, mas que bom que a senhora vai. E abraçam a minha aliança, aquela aliança que Leomar estava falando tanto na quinta-feira. Abraçam a minha aliança, darei na minha casa e dentro dos meus muros um lugar e um nome. Melhor filhos e filhas. Amém. Um nome cada um deles que nunca se Um nome. Um nome. Sabe por quê, pastora? Porque quando a gente olha essa questão em que a senhora acabou de ler, nós vamos entender que um dos nomes dado ao evento do Sinai de outorga da Torá por meio das mãos de Moisés é a aliança do Sinai. Ali é feita uma aliança com termos e normas de caráter matrimonial entre um povo formado por Adonai e o seu Criador. É aí que, quando eu vejo uma pessoa fazer essa loucura que fez, pastor, de fazer uma denúncia tão louca para impedir que aquele que não tem, porque se acha que está prejudicando a nós, não está. O prejuízo, em primeiro lugar, é o que é inocente a essa situação. Essas loucuras, elas vão ser traduzidas do ponto de vista bíblico para nós como a presença de um amante íntimo no nosso coração. Quando nós tomamos e fazemos coisas que violam estes termos unilaterais, porque Adonai não precisa dessas normas para cumprir com a sua conduta e com o seu voto matrimonial. Ela é unilateral porque depende apenas daquele que não era povo e agora se tornou povo. À tarde nós vamos esmiuçar um pouquinho essa legislação das águas amargas, porque por mais que os rabis defendam que ela nunca foi aplicada junto com a legislação do filho rebelde contumaz, eu vou mostrar para vocês que ela se aplica diariamente diante de nós. Pode não ter sido feito, pastor, talvez um evento flagrante em Israel que se tornou uma coisa pública, mas a Torá ela é muito mais invasiva no íntimo do homem do que a gente pode imaginar. Ela não precisa fazer muitas vezes uma ação pública assim, de grandes proporções para nós sabermos que Adonai está sondando o nosso ser. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos guarde. Oi? Qual é o horário da tarde? 3h30. Então nós retornamos às 3h30, às 15h30. Quem puder estar de volta, a casa vai estar aberta. Temos aproximadamente 68 lugares
Então, nós temos condição de receber algumas pessoas um pouquinho mais do que as que estão aqui hoje. Vamos ficar de pé para nós orarmos e agradecendo ao Eterno por esse Shabat. Eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, diante da Tua presença nós queremos entregar a nossa vida, o nosso coração e o nosso ser, Pai, mais íntimo diante de Ti. Sonda, Pai, as nossas decisões, sonda os nossos desejos, sonda a nossa capacidade de querer ou não uma vida de relacionamento contigo e traga a luz dos nossos olhos para nós sabermos quem nós somos. Julgos de dentro, julgos de fora, como julgas todas as nações. Mas nós te pedimos que em períodos tão difíceis nós possamos temer a Ti mais do que, Pai, fizemos em toda a história da nossa vida. Para que nós ainda tenhamos, Pai, condições de sair desse Shabat, fazendo paz contigo e retornando para Ti daquilo que temos feito que é mal e reprovável diante da Tua presença. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua Messias. Amém. Yevareh Adonai verish mereha. Yair Adonai panaveleha vihunek, Issa Adonai panaveleha veasem leha shalom, Bishem Yeshua Hamashia. Amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o Teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o Teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua Messias. Amém.